Vamos nos colocar em pé para a leitura da palavra do Senhor, que se encontra em 2 Reis, capítulo 2. Vamos ler do versículo 19 ao versículo 21. Depois nós vamos para Mateus, capítulo 5, e leremos alguns versículos. 2 Reis, capítulo 2, versículos de 19 ao 22. Diz assim a palavra: Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: Ponha o sal numa tigela nova e traga-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: Assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Vamos agora para Mateus capítulo 5, vamos ler do verso 13 ao verso 16. Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Oremos. Pai de amor e infinita bondade, estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Após a leitura da Tua palavra, pedimos-Te que ministre aos nossos corações pelo Teu Espírito, Senhor. Usa-nos como instrumento em Tuas mãos, fala conosco, assim te pedimos, com gratidão, em o nome santo de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Quem somos nós e o que estamos fazendo aqui? Nós lemos aqui um milagre maravilhoso que foi realizado lá na cidade de Jericó pelo profeta Eliseu. Eliseu foi o profeta que substituiu o profeta Elias. Elias, o tisbita, ele viveu num contexto de crise nacional durante o período. Israel estava passando por uma crise muito intensa e Elias foi o homem usado por Deus para fazer a diferença em sua época, em sua geração. E Elias teve um momento que ele pensou que estava sozinho lutando, combatendo o bom combate, sendo voz de Deus aqui na terra. Mas depois ele percebeu que havia 7.000 homens que não se dobraram aos Baalins, aos pés de Baal. E ele foi então um homem que foi usado por Deus, porque Deus, ele vai se revelando ao homem de forma paulatina e progressiva, até chegar o ápice dessa revelação na pessoa de Jesus de Nazaré. Então Jesus, ele foi a revelação máxima de Deus para a humanidade. E Eliseu então foi substituto de Elias. Elias era um profeta cheio do Espírito Santo de Deus, e Eliseu tinha vontade de ter a mesma unção, ou até o dobro dessa unção do Espírito de Deus que Elias possuía. E Eliseu então ficou junto de Elias e fez um pedido para Elias: olha, eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Elias, se você ficar comigo e na hora que eu for elevado aos céus, aí sim você receberá. Do contrário, não. Eliseu então ficou ali rente com Elias,
e ao atravessar o Rio Jordão de forma milagrosa, quando Elias coloca a capa dele sobre as águas do Rio Jordão, o Rio Jordão se abre em dois e eles passam a seco, e logo em seguida Elias é tomado numa carruagem de fogo, o redemoinho acontece ali e ele é trasladado, ele é levado aos céus e a capa dele cai ali e Eliseu pega aquela capa e o mesmo milagre acontece no retorno. Eliseu também usa a capa de Elias e pergunta: onde está o Deus de Elias? Coloca a capa sobre aquelas águas e as águas se abrem e ali ele percebeu que Deus tinha agraciado ele com a porção dobrada do espírito profético que havia em Elias. Eliseu também foi um homem muito usado na sua época, fez milagres extraordinários, e um deles nós lemos aqui e queremos tirar algumas lições para a nossa existência no aqui e agora, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino fora escrito. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela continua sendo moderna como o jornal do dia. Ela não caduca, tem 3.000 anos de existência, mas continua falando comigo e com você em plena pós-modernidade, em plena pós-verdade, que dizem por aí. A palavra de Deus, ela é imutável, ela continua fazendo com que os corações que ouvem são realmente transformados pelo poder do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, que você possa prestar atenção naquilo que o Espírito de Deus está ministrando a você através da sua palavra, seja ela escrita lá no Velho Testamento, seja ela escrita no Novo Testamento. A palavra de Deus, ela não volta para ele vazia, mas faz sempre o que lhe apraz. Portanto, ouvi e a vossa alma viverá. E Deus, ele sempre é bom. Deus, ele é muito bom. Coloque bom nisso. Ele é boníssimo. Ele é bom o tempo todo, nunca deixa de ser bom. E a bondade dele e a fidelidade dele nos acompanham todos os dias. Enquanto vivermos, nós somos bem perseguidos pela bondade e fidelidade desse Deus que é dadivoso, que é realmente bondoso, de onde vem toda a bondade, vem todo o dom perfeito. Nós somos realmente bem cuidados com este Deus que é presente conosco. Não vive longe lá no céu sem se importar conosco. Ele está participando da nossa história. Ele continua agindo e operando ele, quem impedirá? Então nós servimos a um Deus atual, atuante, um Deus que não dormita, um Deus que está atento às nossas orações, um Deus realmente que é Pai Nosso e que cuida de cada um dos seus filhos de uma forma singular, extraordinária, e assim a gente fica bem cuidado com esse Deus que é realidade em nosso viver diário. Assim nós devemos sempre ter essa consciência que Ele de fato é grande, não só quando a gente canta, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Ele é grande o tempo todo, Ele é grandiosíssimo, não é? Grandioso és tu, grandioso és tu, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Esse Deus que é grandioso, para Ele nada é impossível, amados. E tudo é possível ao que crê. Ele continua sendo Deus, Ele continua operando maravilhas, assim como operou no passado. E todos nós que somos servos de Deus precisamos entender quem Ele é. Quem somos nós? Nós fomos criados por esse Deus. Fomos criados à imagem e semelhança dEle. Para o louvor da glória dEle, nós fomos criados. E estamos aqui com uma missão. Nós estamos aqui e precisamos ter essa consciência de que Jesus, o nosso irmão mais velho, orou ao Pai Nosso
dizendo: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, que os livre do maligno. Logo, nós estamos aqui com uma missão. Estamos no mundo, não somos do mundo, e nós sabemos que estamos aqui como peregrinos, estamos aqui de passagem, mas devemos viver um dia de cada vez na presença deste Deus que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E todo o poder pertence a Ele, toda a autoridade pertence a Ele, não há Deus igual a Ele. Desde a antiguidade nunca se viu nem se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então nós esperamos nesse Deus que é soberano e que está em nós e é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Ele cuida de cada um dos seus filhos. E ai daqueles que tentam tirar eu e você da presença dEle, porque Ele é o mais valente. Nós estamos como ovelhas em boas mãos, e Ele é o mais valente e ninguém consegue nos roubar da mão dEle. Eliseu, então, foi um profeta que foi muito usado por Deus, e a primeira lição que a gente deve aprender aqui com esse homem de Deus é que ele reage bem quando recebe más notícias. As autoridades de Jericó chegou para ele: olha, profeta, nós estamos com um grande problema. A cidade ela é bem localizada, mas ela está improdutiva, as mulheres estão abortando, as águas estão contaminadas. Nós estamos trazendo esse problema para um homem de Deus. E ele, de forma proativa, com muita fé no Deus que ele serve, e a convicção que ele tinha que recebido a porção dobrada do Espírito que estava em Elias, que é o Espírito Santo de Deus que outorga-nos poder, ele, na força e na coragem e com fé, ele focou na solução e não no problema. Ele não fez igual uma historinha que eu vou contar para vocês agora. Um ratinho uma vez chegou para uma galinha e pediu ajuda, falou: minha amiga, eu estou em apuros. Colocaram uma ratoeira lá, a madame colocou uma ratoeira e eu vou deixar de comer o meu queijinho, que tanto delicioso, e não posso correr esse risco, me ajude, galinha. A galinha começou a ciscar e falou: o que eu tenho a ver com ratoeira? Eu não sou rato. E o ratinho saiu triste, coitado, e foi conversar com o porco. O porco chegou para ele também e falou: o que eu tenho a ver com ratoeira, meu amigo? E aí foi cuidar da vida dele. E o ratinho procurou a vaca, que estava lá no pasto, e contou a história. A vaca quase dava um coice no ratinho e falou: sai para lá que eu tenho mais o que fazer, não tenho nada a ver com ratoeira, isso é um problema de rato. Lá pela meia-noite, houve-se um barulho na casa e a madame levantou e disse: meu marido, peguei aquele rato. Ela sai, nem acende a luz. Quando ela vai pegar na ratoeira, uma cobra deu uma picada nela e ela saiu gritando. O marido pegou e socorreu, levou para o hospital. Lá ela foi atendida, teve os primeiros socorros. E o médico chegou e falou: olha, para ela ficar mais forte, precisa de uma canja de galinha urgente. E aí o marido falou: eu tenho uma galinhazinha lá no quintal. Foi lá, matou a galinha, que disse que não tinha nada a ver com ratoeira, e fez a canja. Ela deu uma melhorada. O médico no outro dia falou: olha, ela melhorou, mas ainda precisa de um toicinho de porco para ficar mais forte ainda. E o marido falou: eu tenho um porquinho lá. O mesmo porquinho disse que não tinha nada a ver com ratoeira, também foi para a panela. A paciente, então, comeu a carne do porco, ficou boa. Aí o médico falou: agora pode ir para casa que já está sem perigo. Aí o marido, todo alegre com ela, falou: mulher, nós vamos matar aquela vaca e vamos convidar um bocado de gente para celebrar a sua saúde. A vaca também foi para a panela, virou churrasco. Moral da história: quem disse que não tinha nada a ver com ratoeira, pagou com a vida.
Muitas vezes nós saímos pela tangente igual a galinha, igual o porquinho, igual a vaca, quando chegam problemas, demandas para cada um de nós, e a gente vai dando um jeitinho de dar uma desculpa. Eu estou ocupado, eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho mais o que fazer, e a gente pensa que não tem a ver e acaba pagando com a própria vida. Então precisamos estar atentos, amados, às demandas que chegam até nós. Como é que nós estamos reagindo aos pedidos que chegam até nós, como homens e mulheres de Deus, como igreja do Senhor aqui na terra? Nós estamos aqui, de fato, para fazer a diferença e cumprir uma missão nobre. Somos bons representantes desse Deus Altíssimo, que tem todo o poder e quer usar a igreja com esse poder que Ele a outorgou. A igreja tem uma missão, ela é missionária, ela precisa entender da função pela qual ela tem que exercer, e exercer isso com dignidade, com proatividade. Assim Eliseu cumpriu bem o seu poder. Ele não tinha esse poder para aparecer, para mostrar que ele era todo poderoso, mas diante da demanda, ele foi oportuno e falou: olha, traga-me um prato novo, traga um pouquinho de sal e vamos fazer com que essas águas sejam restauradas pela fé. O justo vive pela fé. Isso não é utopia, não é conto de carochinha, isso de fato aconteceu. Em Jericó, esta bênção do Senhor aconteceu. E o profeta então pegou o prato novo com sal e foi jogar esse prato na origem do problema, na causa raiz, lá no nascedouro. Ele poderia pegar e jogar o sal no meio da corrente das águas e profetizar. Não, mas ele foi estratégico. Ele foi lá na fonte, no nascedouro, onde estava nascendo morte. Ele foi e profetizou vida. A palavra do profeta tem poder. O sal foi um símbolo, o prato novo foi um símbolo, mas de fato quem transformou aquelas águas e fez com que elas deixassem de ser abortivas foi o Deus Criador dos céus e da terra, que disse, pela palavra tudo foi criado, haja luz e houve luz. Ele simplesmente usou a palavra profética para fazer com que Deus pudesse ser honrado e também honrasse o profeta dele, que estava representando-o ali com coragem e ousadia. Muitas vezes nós não operamos mais milagres nas mãos de Deus, porque nós ficamos meio que constrangidos, envergonhados, e nós precisamos ser ousados no bom sentido, para fazermos com que as pessoas glorifiquem ao Deus que nós servimos. Elias fez isso lá no Monte Carmelo. Quando os profetas de Baal estavam ali, ele falou: tá bom, então vamos ver quem é Deus aqui. Se for Baal, todos vão adorar Baal. Mas se for Yahvé, se for o Senhor dos Exércitos, se for o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro, então nós vamos adorá-lo. Então, vocês concordam de fazermos aqui um altar e vocês vão clamar um Deus que responder com fogo? Esse é o Deus verdadeiro. E ele desafiou os 400 profetas de Baal ali no Monte Carmelo, e o resultado vocês sabem, que quem mandou fogo cair do céu foi o Deus que nós servimos. O Deus de Elias é o nosso Deus, que continua ouvindo orações. E todos os profetas ali disseram em uníssono: só o Senhor é Deus. Tem que ser corajoso para mostrar que esse Deus que a gente serve não é um Deus morto, é um Deus vivo, é um Deus que está presente na história, é um Deus que transformou a minha vida, pode transformar você. Não há impossível para Deus. Ele continua a fazer com que vidas que entendem que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, continue servindo a Ele, sendo templo do seu Espírito. Então o Evangelho continua transformando vidas no aqui e agora.
Então nós precisamos continuar pregando esse evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. E o maior dos milagres é quando alguém se converte, é um novo nascimento. Quando alguém se converte a Cristo e tem o seu nome escrito no livro da vida, esse é o maior dos milagres e a maior das alegrias de quem é salvo. A maior alegria do salvo é ter o seu nome escrito no livro da vida. Isso é bênção, é tudo pela graça e mérito daquele que nos fez imagem e semelhança dele. Então Eliseu, de forma corajosa e proativa, ele focou na solução e aquelas águas estão puras até o dia de hoje. Então nós cremos que Deus continua a operar maravilhas. Fazendo um paralelo, Jesus é esse ápice da revelação de Deus e ele disse que nós somos o sal da terra. A igreja é o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ele, ministrando no Sermão da Montanha, ele nos identificou como o sal da terra. O que ele quer dizer com isso? Quando ele faz esse paralelo, quando ele nos identifica como sal, e ele dá uma ressalva, ele fala: o sal não pode ser insípido, ele tem que ser um sal sápido, ele tem que ser um sal que não seja pisado pelos homens, porque se for insípido, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens e jogado fora. Mas o sal precisa ser realmente um sal que tem as suas propriedades fisioquímicas, que não perdem validade, seja um sal realmente que dá sabor, que tempera, que dá gosto, que faz a diferença. Então, nós somos o tempero de Deus aqui na terra. Sal fora do saleiro, sal fora das quatro paredes, sal que está aí para fazer a diferença neste mundo que está precisando ser preservado, precisando ser abençoado. Então, você é uma pedra de sal nesta terra. Você é o tempero de Deus, onde Deus colocar você, na escola, no trabalho, em casa, onde Deus semear você, saiba que você está com uma missão de ser bom representante dele aqui na terra. Então é necessário que você compreenda esta nobre missão de ser um bom representante de Deus aqui na terra. Por isso Jesus fala: vós sois o sal da terra. E eu creio que Deus está nos colocando em um prato novo e jogando nas fontes geradoras de morte para que elas sejam transformadas em vida. Então, onde Deus nos jogar, tem que haver diferença. Onde Deus colocar o seu povo, ali tem que haver mudanças, porque nós somos os representantes dele aqui na terra. Nós precisamos levar a presença de Deus onde estivermos, falando com a nossa boca, que só Jesus Cristo salva, vivendo o Evangelho de forma genuína, com nossas ações, com nossas atitudes, com o nosso testemunho, no ganhar dinheiro, no gastar dinheiro, nas relações sociais. Nós precisamos mostrar à sociedade que nós servimos a um Deus que tem tudo a ver com justiça, com paz, com alegria. O reino dele é o reino de paz, alegria e justiça. E nós somos participantes deste reino de paz, alegria e justiça. Vocês já pensaram se Deus já tivesse tirado a sua igreja daqui? Já parou para pensar se a igreja do Senhor já estivesse sido arrebatada? Se está difícil com a igreja dele aqui, imagine sem o povo dele aqui na terra. Então nós precisamos, amados, saber que pouco tempo nos resta aqui. Por quê? Porque ele disse que viria buscar a sua noiva. Quem é a sua noiva? A igreja dele. Eu e você fazemos parte dessa noiva. E estamos assim percebendo que a meia-noite está chegando. Que no abrir e fechar de olhos seremos arrancados daqui. Mas enquanto Jesus não vier buscar a sua noiva, nós precisamos viver diligentemente, com toda a sabedoria,
na dependência total e irrestrita de Deus, vivendo de bem com Ele, com o próximo, fazendo o que interessa para que o reino dele seja cada vez mais implantado aqui onde estivermos. Iguaí precisa de você. Iguaí precisa da igreja do Senhor Jesus. Esse estado precisa do povo de Deus. O Brasil precisa do povo de Deus. Todos os povos precisam do povo de Deus. E nós estamos vivendo agora uma época de missões e missões mundiais, onde as igrejas locais estão empenhadas também, orando, levantando alvos para que esta obra continue a ser executada. E você precisa participar individualmente e coletivamente, porque a igreja, ela só não foi arrebatada ainda porque ela é missionária. Se você cruzar os braços e deixar de pregar o Evangelho e viver o Evangelho, pode ter certeza que Deus vai dar um jeito de tirar você daqui. Então, Ele está mantendo você aqui porque sabe que precisa do seu trabalho, porque a seara já está branca, os campos estão brancos, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Por isso Jesus falou: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então você é um trabalhador no reino de Deus. Você, Jean, sabe muito o que é trabalhar, né, Jean? Você trabalha todos os dias como pedreiro, um exemplo de alguém que está trabalhando. Se você parar de trabalhar, você... O que você acha? Vai à falência, não vai? E se você, como discípulo de Jesus, parar de fazer discípulo, a igreja vai fechar as portas. Como ouvirão se não há quem pregue? Como nascerão de novo se não ouvirem o Evangelho? Os anjos vão pregar o Evangelho no lugar da gente? Não, eles até queriam, mas foi otorgado a mim e a você esse privilégio de pregarmos esse Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, pregar com a vida também, insta-tempo ou fora de tempo. Quando você está dando bom testemunho naquilo que você está fazendo na vida secular, comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, você está fazendo para a glória de Deus, pode ter certeza que alguém está vendo e falar: ali vai um homem de Deus. Onde Eliseu ia, as pessoas percebiam: ali vai um homem de Deus. E homem de Deus é procurado pelas pessoas que estão passando por dificuldades. E nós precisamos entender de que isso é muito normal. Quando você é procurado por alguém, quando alguém percebe que você pode ser um instrumento de Deus para abençoá-lo, você deve se sentir honrado e deve fazer com que a solução aconteça, porque você está sendo, naquele momento, um instrumento de Deus para abençoar alguém. Hoje ouvimos uma palavra muito boa aqui sobre relacionamento interpessoal, nosso relacionamento fraternal, né, o amor. O pastor Gamaliel, ele está fazendo esses estudos sobre o corpo de Cristo, como é que devemos nos relacionar entre irmãos. E o amor, quando ele é praticado, quando ele é vivenciado no dia a dia, Deus se faz presente. E o amor vai lançando fora o medo, o amor vai, com certeza, fazendo o que precisa ser feito. E pelo Espírito de Deus, esse amor é colocado em nós, para que possamos amar ao próximo como a nós mesmos, amarmos enquanto é dia, o tempo todo. Nunca é demais amar, porque a única dívida que enriquece é amar. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Então, amar faz bem demais. Outras dívidas até empobrecem, mas essa não, essa enriquece. Ame e nunca se canse de amar, porque aquele que sabe amar e não ama, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Logo, nós, como sal da terra, nós precisamos ser realmente pessoas
dispostas a amar de fato e de verdade, não só de palavras, mas com atitudes. E hoje eu vi um exemplo extraordinário. Eu estava almoçando ali com o pastor Hélio e a irmã Dalva, e a alegria de Dalva de ter abençoado a vida de uma adolescente que foi para esse congresso, e ela ficou assim muito satisfeita de ter contribuído e cooperado para abençoar esta jovem que foi ao congresso. E isso é extraordinário. Nós nos sentimos muito bem quando estamos abençoando alguém. Fala, eu quero ser uma bênção para alguém. Nós, como igreja, somos chamados para isso, amado. Não vimos ao culto apenas para recebermos as bênçãos de Deus para nós, para a nossa família, sim também. Mas quando vimos aqui, nós estamos aqui para que Deus nos use e diga para cada um de nós, ser tu uma bênção. E assim nós vamos ser esse vaso de bênção nas mãos do oleiro, e ele vai aperfeiçoar, e cada dia que você vai abençoando, mais abençoado você vai ficando, porque é abençoando que somos abençoados. Vós sois o sal da terra, seja um sal de qualidade, um sal que dá sabor, um sal sápido e não insípido. Vós sois a luz do mundo, e a luz precisa estar em local estratégico. Se ela for tirada do local estratégico, ela não ilumina, ela não faz a diferença. E nós precisamos brilhar diante dos homens com nossas boas obras, para que eles glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Enquanto vivermos, estejamos atentos, que hoje é o dia de fazer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Onde você estiver, na sua casa, você tem sido uma bênção? Você, maridão, tem sido uma bênção para sua esposa? Você, mulherona, tem sido uma bênção para o seu esposo? Você, filhão, filhona, tem sido uma bênção para os seus pais? Vocês, pais, tem sido uma bênção para os seus filhos? Lá, bem aconchegante, lá onde você sente a presença de Deus, no lidar com os problemas dentro da nossa casa. Então precisamos ser sal da terra, principalmente na terra que a gente é mais íntimo, é mais conhecido. Lá Itana sabe quem eu sou. Na igreja é fácil, a paz do Senhor, irmão, bênção, e um beijinho aqui, um ósculo santo ali, e glória a Deus, e assim a gente vai vivendo, às vezes com a aparência de que somos uma bênção, mas dentro de casa não tem como fazer isto, não dá para usar máscara, somos quem somos, e seja, portanto, uma bênção na sua casa, porque quando a casa é abençoada, a igreja será automaticamente uma bênção, porque a célula máter da sociedade é o lar, é a família. Se a família tem a presença de Deus e o amor está presente ali nas relações, com certeza isso vai reverberar dentro da igreja que nós fazemos parte e na sociedade que a gente está vivendo. Se preocupe, amado, em abençoar alguém todos os dias. Mude, ele fez uma oração e pediu a Deus: Senhor, eu não quero passar um dia da minha vida sem dizer para alguém que só o Senhor é Deus. Eu não posso viver um dia sequer sem pregar o Evangelho, pelo menos para uma pessoa. E ele fez essa oração e ele cumpriu isso durante os seus dias aqui na terra. Foi difícil, porque tinha dia que ele disse que estava um temporal. Ele, vixe, e o meu voto, como é que eu vou pregar para alguém nessa chuvarada toda? Aí teve um dia que ele pegou um guarda-chuva e falou: eu vou procurar alguém. E foi até alguém que estava querendo fugir da chuva, e ele encostou ali, deu uma carona de guarda-chuva e pregou para aquela pessoa, cumprindo o seu voto. A igreja cresce quando há esse compromisso de cada um de nós levarmos as boas novas de salvação.
Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, amados. Então, quando a gente perde um jovem, quando a gente perde uma pessoa, esse mundão do jeito que está, terrível, quando nós conseguimos evangelizar alguém, que alguém nasce de novo, a festa nos céus, quando o pecador se arrepende. Isso é precioso. E nós precisamos entender que essa nossa missão, ela precisa ser levada a sério. Não podemos servir a Jesus só no dia domingo, não. Domingo é uma bênção para estarmos aqui celebrando a Ele, né? Juntos aqui, o corpo de Cristo, celebrando a Ele, adorando a Ele, bendizendo a Ele. Mas no dia a dia, segunda, é dia de vivermos o Evangelho com quem nós estamos em contato. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, todos os dias é dia de vivermos o Evangelho, porque não tem coisa melhor, tem algo melhor na sua vida do que Deus, esse Deus que me criou, para o louvor da glória dEle. Existe algum tesouro mais precioso do que Ele? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então vamos colocar energia, vamos de fato ser diligentes na missão que Ele nos outorgou. Insta tempo ou fora de tempo, enquanto é dia, vamos fazer aquilo que interessa. Vamos nos colocar nas mãos dEle como instrumentos para que Ele nos use para o louvor da glória dEle. Então, ser tu uma bênção. Faça como Jesus fez. Ele disse que somos o sal da terra e a luz do mundo, para brilharmos diante dos homens com as nossas boas obras, e Ele foi o maior exemplo disso. Ainda que precisamos ir até a cruz, ainda que as pessoas nos crucifiquem, ainda que paguemos um preço alto, mas nós precisamos viver o Evangelho de fato e de verdade. Chega de religiosidade. Somos o sal da terra, e se o sal for insípido, não prestará para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Pelo contrário, vamos brilhar diante dos homens com as nossas boas obras, para que eles glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Vamos nos colocar de pé, fazer essa oração, agradecendo a Ele por este momento. Pai de amor e infinita bondade, Deus gracioso, misericordioso, nós sabemos que o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe a intenção do nosso coração, e é o Senhor que opera em nós o querer e o efetuar. Não é por força nem por violência, não é pelo nosso intelecto, não é pelas nossas estratégias, não é pelos nossos caminhos que vamos levar pessoas a conhecerem a Ti, Senhor. Mas é na força do Teu Espírito, é na dependência do Teu Espírito. E assim, quando recebemos do Teu Espírito, nós podemos testemunhar de Ti aqui, na Bahia, no Brasil e até os confins da terra. Abençoa os missionários, Senhor, transculturais, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa a minha vida, minhas filhas, minha netinha, alcance nossos familiares, aqueles que estão precisando conhecê-lo como único e suficiente Salvador. Opera maravilhas, Senhor, no nosso meio. Salva, Senhor, os nossos familiares. Salva, Senhor, a nossa parentela. Salva os nossos vizinhos, os nossos conterrâneos. Salva essa cidade, Senhor. Dai-nos Iguaí para o Senhor. Que Iguaí seja uma cidade abençoadíssima pelo Teu poder, pelo povo que o Senhor está semeando aqui, que essa cidade seja diferenciada. Pedimos a Tua bênção para esta cidade, para esta igreja local, para as igrejas que se reúnem aqui em Teu nome, aquelas que são representantes do Senhor nesta terra. Pedimos a Tua bênção, sara a nossa terra, Senhor. Pedimos a Tua bênção para as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados. Não deixe que façamos parte de uma grande omissão, mas que possamos fazer parte da grande comissão de levar o Evangelho, que é poder Teu para a salvação de todo aquele que crê. Que o amor de Deus, o nosso Pai,
a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja contigo, com teu povo, com o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém.